Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria, nosso curso sobre os 10 mandamentos. Na primeira aula nós demos para vocês uma visão um pouco daquilo que é a problemática, que os 10 mandamentos realmente são a lei natural, ou seja, é uma ajuda de Deus para iluminar o ser humano com sua inteligência, para que o ser humano enxergue como que ele é feito, para que ele é feito. Quando você quer definir uma coisa, né, você define a coisa quando você dá uma finalidade para ela, né? Por exemplo, aqui eu tenho um celular na minha mão. Pergunto, o que é isso aqui? Ora, se você quer definir o que é um celular, a melhor maneira é você descrever a finalidade, não é isso? Você diz assim, olha, isso aqui é um peso para papel. Está aqui o papel na mesa, eu ponho aqui e ele segura o peso. Não, não é isso, não é essa finalidade. Bom, se ele é um telefone celular, a primeira coisa é que ele tem que servir para ligações telefônicas. Né? A primeira coisa que ele tem que fazer é isso aí, essa é a habilidade básica dele. Mas ele não é somente um telefone, ele é um smartphone. Então ele tem também uma outra finalidade, que ele é um microcomputador. E além de celular, ele é microcomputador. Então ele tem uma outra finalidade, que é processar uma série de programinhas, que a gente chama de aplicativos, né? O aplicativo, na verdade, é um programa, ele processa aquele programinha. Mas ele também tem outra finalidade, ele pode servir para ser uma câmera, não é isso? E tantas outras coisas que ele vai agregando finalidades para aquele instrumento. Então, quando você acrescenta uma finalidade, você muda a natureza da coisa. Então, você pega, sei lá, aqueles telefones antigos, né, que você discava, né? Você pega o telefone e você disca. O telefone completamente analógico, tinha que discar, tinha que ter fio, o telefone é fixo, né? Bom, ele servia para quê? Para que a voz, né, foné, fosse ouvida de longe. Telefone, né? Telefone, a voz é ouvida de longe. Essa era a finalidade primeira do telefone. Pois bem, isto daí está no ser da coisa. Foi feito para isso. Quando a gente pensa, bom, o engenheiro pensou o telefone foi mudando. O telefone que discava, aí depois o telefone que agora você digita o número, o telefone que era analógico, agora é digital. Bom, o que é que mudou? A finalidade continua a mesma, você ouve a voz da pessoa à distância. Está funcionando e fazendo a mesma coisa, embora tenha havido modificações. Aí você pergunta assim, tá bom, o engenheiro do telefone pensou isso, foi melhorando ele, mas a finalidade estava lá. E o engenheiro que fez o ser humano? Qual é a finalidade do ser humano? Veja, Deus, quando ele criou o ser humano, né, lá no paraíso, você vê, aqui é a árvore do paraíso, né? Esse aqui é Adão. Esse aqui é a senhora Eva. A Eva já está vestidinha, mas é só para dizer que é diferente do Adão. Quando Deus criou o ser humano, ele criou uma inteligência. O ser humano é uma inteligência criada, ok? O que é que as inteligências fazem? A própria natureza da inteligência. A inteligência conhece a verdade, ok? A gente tem agora entrou na moda a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não é inteligência de forma alguma. Ela é uma razão artificial. Razão o que é? Razão é essa capacidade que nós temos de calcular as coisas, né? De fazer
raciocínios, cálculos, você vai, uma razão. Bom, é uma raciocinadora artificial. Não é uma inteligência artificial. Porque a inteligência, ela é capaz de ter uma experiência do ser. Ok? Essa é a experiência básica de uma inteligência. Espera um pouco, deixa eu explicar para você. Ó, por que é que a gente diz que as crianças, antes dos 7 anos de idade, elas não pecam? Porque a inteligência delas ainda não realizou aquele ato plenamente, com clareza, aquele ato próprio da inteligência humana, que é ver o ser. Veja, a criança, no início, quando ela acabou de nascer, ela age mais ou menos como os animais. Para o animal, tudo o que ele sente é verdade. Não é isso? Tudo o que ele sente é verdade. Então, veja só. Para o animal, se eu tenho uma sensação de prazer, então é evidente que para ele isto é bom. E se eu tenho uma experiência de dor, para o animal é evidente, isto é mal. É uma equação perfeita. E isto que o animal vive, a criança também vive. Para a criança, doeu é ruim, é mal. Deu prazer é bom. E assim ela vai vivendo. A criança ela não tem distinção entre o sentir e o ser. Para ela, o que ela sente é aquilo que é. Mas chega uma fase da vida em que a pessoa cresce e ela enxerga aquilo que o animal não é capaz de enxergar. O animal não enxerga que nem sempre o que eu sinto corresponde àquilo que é de fato. Pode acontecer que coisas dolorosas sejam boas. Uma injeção dolorosa é uma coisa boa. A criança não enxerga isso, mas mamãe enxerga e leva a sua criancinha para uma intervenção cirúrgica, para receber uma injeção, para tomar o remédio amargo. Mas a criança, enquanto ela ainda está, privada da inteligência, de ver o ser, a inteligência vê o ser da coisa. O seu computador não vê o ser da coisa. O seu computador calcula. A inteligência artificial não é inteligência artificial. Ela é uma razão artificial. Ela é um calculador artificial. Ela nunca vai ter a experiência. É verdade. Ela nunca vai ver isso. Então, a criança ela é capaz de enxergar que o que ela sente não bate com o ser. É trocado. Às vezes, o prazer é mau e a dor é boa. Por quê? Porque ela começou a enxergar o ser. E esse é o papel da inteligência. A inteligência, ela vê o ser da coisa. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele criou inteligências. São inteligências criadas, não é inteligência divina. Deus é o próprio ser e Ele mesmo intelige o ser plenamente, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo o que é. A nossa inteligência, ela é limitada. Mas mesmo as apalpadelas, ela é capaz de ver o que é. Então, a criança vai se alimentar de mel e de leite até que ela saiba distinguir o bem do mal. Ela vai crescer. Até que finalmente ela vê e enxerga o ser, a estrutura da coisa. E vendo a estrutura da coisa, a criança é capaz de distinguir o que é bom daquilo que é mal, que está no ser. Então a inteligência criada, ela busca o ser da coisa.
para perceber que o ser tem um aspecto de bondade. O que quer dizer bondade? Quer dizer que aquilo é apetecível. Não tenho só inteligência, eu tenho vontade. Ou seja, eu vejo a verdade, eu quero aquilo porque é bom. Eu vejo a verdade e quero o bem. Então, é por isso que nós somos livres. Os animais não são livres. Já que os animais não têm inteligência para ver o ser, eles não têm liberdade para querer o bem. Por exemplo, o cavalinho, você vai, chicoteia ele, ele foge da dor. Ele é escravo, ele vai fazer o que você quer. Ou então você põe na frente dele um sabugo, um milho, ele vai buscar o prazer. E ele puxa a charrete. Ele é seu escravo, ele faz o que você quer. O animal é escravo porque ele é movido na base de dor e de prazer. Ele foge da dor, ele busca o prazer. Ele foge da dor, ele busca o prazer. Ele foge da dor e busca o prazer. Escravo. Mas o ser humano que vê o ser e consegue ver que uma dor pode ser boa e que um prazer pode ser mal, ele é livre. E pode se inclinar numa outra direção. Está doendo, mas é bom. Minha família, eu quero uma família. A família tem uma bondade. Está doendo, mas é bom. A família dói. Aguenta firme. Seja fiel à sua família. É prazeroso o adultério, o divórcio, você egoisticamente se desfazer dos outros. É prazeroso, mas é mal. Você enxerga isso. Por quê? Porque você tem inteligência. E a inteligência faz você livre. Nosso Senhor disse, a verdade vos libertará. Você conhece a verdade e você agora pode inclinar a sua vontade na direção do ser. Coisa que o animal não vê a verdade, ele não pode se inclinar. Ele não pode escolher para onde ele vai. Você não pode dizer para o animal, busque a dor. Ele não vai fazer isso. Você não pode dizer para o animal, fuja do prazer. Ele não vai fazer isso. Só tem um jeito de você fazer com que ele pare de buscar o prazer, é infligir uma dor maior. Só tem um jeito de você fazer ele abraçar uma dor, é você dar um prazer maior do que a veemência daquela dor. Então, ele é escravo. Ele é escravo. Mas quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou essas inteligências para elas verem Deus, que é a verdade, verem as coisas de Deus a partir da ótica de Deus, que é a verdade, e abraçarem Deus como sumo bem. Deus é a verdade, objeto da inteligência, Deus é o bem, objeto da vontade. Então, assim foram feitos Adão e Eva. Só que acontece o seguinte, mas se Deus é a verdade e Deus é o sumo bem, como que o ser humano, que é uma inteligência criada, frágilzinha, e uma vontade criada, frágilzinha, como que ele vai querer as coisas de Deus? Vai querer ver Deus. Nós não damos conta de ver Deus. Nós não damos conta de querer Deus plenamente. Então Deus, desde o início, auxiliou esta inteligência e essa vontade com uma coisa chamada a graça. Ou seja, Adão e Eva, desde o início, estão agraciados. O livro do Gênesis fala isso, né, dizendo que Deus fez o homem do barro, o barro é a natureza criada. E Deus então pegou algo que é dele e soprou no homem. Esse sopro, esse espírito divino, é a graça.
O homem é agraciado desde o começo. Então, esta graça que foi dada para o ser humano, lá, Adão e Eva, no paraíso, eles já viviam em um estado de amizade com Deus. O capítulo 3º do livro do Gênesis nos diz que Deus desceu para passear na brisa da tarde com Adão e Eva como amigo. Essa amizade entre o homem e Deus é o estado de graça no qual o homem foi criado. O homem foi feito para conhecer e amar a Deus. E Deus, maravilhosamente, pegou esta natureza frágil, essa inteligência frágil, e agraciou com o dom da fé. Pegou esta vontade frágil e agraciou com o dom da caridade, de um amor superior. E deu ao homem esta visão para o alto, que se volta para Deus, que é a esperança. Esse coração elevado. Vejam, Adão e Eva receberam a graça. Assim como os anjos tinham recebido também. Vejam, é interessante notar isso, todas as inteligências criadas, seja a inteligência angélica, seja a inteligência humana, todas as inteligências criadas foram criadas com a graça. Auxiliadas, né, por Deus para conhecer, já que o objeto da inteligência é a verdade, que é Deus, Deus auxiliou esta inteligência com a graça desde o início. E toda a vontade criada, seja angélica, seja humana, foi auxiliada pela graça desde o início, para amar Deus. Acontece, porém, que, infelizmente, os anjos pecaram e perderam essa graça. Claro, não todos os anjos. A gente, seguindo a tradição, diz que 1/3 dos anjos pecaram, né? E por inveja, Satanás, o chefe desses anjos, foi até os nossos primeiros pais e os seduziu e fez com que o ser humano perdesse a graça. De tal forma que nós, que fomos feitos para nos unir a Deus conhecendo e amando, não é? Viramos as costas para aquilo que é a finalidade da nossa vida. É aí que surge o conceito de pecado, não é? Em grego, a palavra pecado é mais claro do que o nosso português. Assim, peccato em latim também transmite a mesma coisa, mas a gente não conhece latim direito, né? Então, em grego, a palavra pecado, né? Hamartia. O que quer dizer isso? Hamartia é errar o alvo. É aquela ideia, né, de um tiro ao alvo. Aqui está o alvo. Você tem a flecha. Você tem uma finalidade. Você foi feito para esse negócio aqui. Você foi feito para chegar aqui. Você erra o alvo. Nossa inteligência, o ser humano foi feito para Deus. Essa é a finalidade natural do homem. E essa finalidade natural, ela é a finalidade do homem também, é a finalidade também sobrenatural, né? Porque Deus pegou o homem na sua natureza e elevou essa natureza para buscá-lo. Deus é a finalidade natural do homem e a finalidade sobrenatural do homem. É idêntico, é a mesma coisa. A finalidade de qualquer intelecto, de qualquer vontade é essa. É a verdade perfeita que é Deus e o bem supremo que é Deus. Só que acontece que sem o auxílio de Deus a gente não chega nisso plenamente. Então Deus, com a graça, nos auxiliou para chegar lá. Então a gente, fomos feitos com a finalidade. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Você vira as costas para aquilo que é a finalidade para a qual você foi criado. Não é? Então, você vê claramente
que quando nós estudarmos os 10 mandamentos e você vir nas nossas reflexões a respeito da natureza das coisas, que as coisas estão sendo usadas para uma finalidade que não é natural, o que é que nós estamos falando quando a gente diz isso? Que a finalidade também sobrenatural. É que está errando o alvo. Tá? Ou seja, tudo que é pecado é sempre você errar a finalidade da coisa. A coisa foi criada para uma realidade e você errou. Você está indo no outro caminho. Essa distorção da realidade. Né? Então, não existe nenhuma maneira de um ser inteligente, criado, ter uma outra alegria, uma outra finalidade, uma outra felicidade que não seja Deus. Deus, então, nós iremos ver lá no primeiro mandamento, Deus nos diz que nós precisamos amá-lo. Nós não tereis outros deuses. Quer dizer o seguinte, não procure outras finalidades. Eu sou a razão de ser da sua vida. Eu sou o porquê da sua existência. Foi para isso que você foi feito. E você se revoltar contra Deus é se revoltar contra o seu próprio ser. Ou seja, o ser humano que se volta contra Deus está se autodestruindo. É por isso que Deus disse para Adão e Eva: se vocês olharem para a criatura, está aqui o fruto proibido, se vocês olharem para a criatura como algo que é Deus, no lugar de Deus, vocês vão morrer. Por que o pecado está ligado com a morte? Porque com o pecado você está cortando o galho no qual você está sentado. Deus é a fonte do seu ser, como a fonte de um rio, e Deus ao mesmo tempo é o lugar para onde você vai. Ele é o escoadouro, ele é, né, a foz do rio. Ele é o mar, o oceano no qual o rio desemboca. Ele é as duas coisas. Quando você se volta contra Deus, o rio vai secar. Você foi feito para isso. Você tem essa finalidade na sua estrutura. Então quando você vai, chega e diz, eu vou me revoltar contra Deus, Satanás fez isso, os anjos fizeram isso. Então isso chama-se morte eterna. Isso é morte. Por quê? Porque nós somos espíritos, não é? Nós somos seres espirituais. Não somente espirituais, porque somos humanos, mas nós somos espirituais e o espírito não morre. Nossas almas são imortais, quer nós queremos, quer não. A sua alma não vai ficar imortal, ela é imortal. Então é o seguinte, gente, o seu corpo pode separar da alma, mas a alma não morre. Ela é para sempre. E a alma que para sempre se volta contra Deus é uma alma que para sempre está contra aquilo que é a fonte do seu ser e a finalidade do seu ser. Portanto, o nome disso é morte. Quando você destrói a sua relação com aquilo, a relação frontal, a relação com aquilo que é o porquê você existe. Você existe para isso. E você se revolta contra aquilo para o qual você foi feito. Chama-se morte. Infelizmente, morte eterna. Então, aqui está a grande tragédia do pecado de Adão e Eva. Nos colocaram num caminho de morte eterna, um desvio daquilo que é a razão de ser. Então nós já nascemos manchados, já nascemos desfocados um pouco. Fomos feitos para esse alvo, mas a gente nasce desfocado daquilo que é a finalidade de nossas vidas. E nosso Senhor, que é o Redentor, vem para nos trazer de volta, nos colocar de volta no foco e nos colocar de volta no caminho da felicidade. Deus quer que nós o amemos.
porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Então, essa é a nossa reflexão nesse curso. Eu espero que você vá aprofundando essas verdades na sua vida e cresça de verdade, né, na busca da finalidade da sua existência. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.